Olha, eu vou te contar uma coisa que pode te chocar agora mesmo, mas que você precisa ouvir. Enquanto você está aí se preocupando se ele ainda te acha atraente, se ainda te deseja, se ainda pensa em você da mesma forma que antes, existe uma verdade escondida no comportamento masculino que a maioria das mulheres simplesmente ignora ou finge que não existe. E essa verdade tem tudo a ver com algo que muitas de vocês podem achar estranho, tabu ou até nojento, mas eu vou te dizer uma coisa: os homens adoram beijar lá embaixo. Sim, você ouviu direito. E não é só por prazer físico, não. Existe toda uma psicologia por trás disso que revela exatamente o que ele sente por você, o quanto ele te valoriza e principalmente se ele realmente te vê como a mulher da vida dele ou apenas como mais uma. E se você não entender isso, minha querida, você pode estar perdendo a oportunidade de criar uma conexão tão profunda com esse homem que ele jamais, jamais mesmo vai querer olhar para outra mulher. Porque enquanto você fica na dúvida, insegura, achando que já passou da idade, que seu corpo não é mais o mesmo, que ele perdeu o interesse, outras mulheres estão usando exatamente esse conhecimento para prender a atenção dos homens de um jeito que você nem imagina. Deixa eu te explicar uma coisa que acontece todos os dias na minha clínica. Chega uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida, por volta dos 50 anos, e me diz assim: Ana, eu não entendo o que está acontecendo. Meu marido está distante, frio, parece que não tem mais tesão por mim. Será que ele está me traindo? Será que ele não me acha mais bonita? E aí eu pergunto: me conta uma coisa, como anda a intimidade de vocês? Como vocês se conectam no quarto? E sabe o que acontece? A maioria dessas mulheres congela, elas ficam sem graça, mudam de assunto, ou me dizem que isso não é importante, que o amor verdadeiro vai além do sexo. E olha, eu concordo que o amor vai além do sexo, mas, minha filha, a conexão sexual é a cola que mantém um casal unido, principalmente depois de anos de relacionamento. E quando eu aprofundo mais, quando eu realmente entro nos detalhes dessa intimidade, eu descubro que essas mulheres estão completamente desconectadas do próprio prazer, do próprio corpo e, principalmente, estão ignorando completamente o que realmente excita e conecta um homem a uma mulher de forma profunda e visceral. Porque veja bem, a gente foi criada numa cultura que ensinou que sexo é sujo, que prazer feminino é pecado, que a gente tem que ser recatada, comportada, que não pode falar sobre essas coisas. E aí a gente chega nos 40, 50 anos e de repente percebe que perdeu completamente a conexão com a própria sexualidade. E pior, a gente acha que os homens só querem aquilo, que eles são superficiais, que só pensam em sexo. Mas eu vou te contar um segredo. Quando um homem beija você lá embaixo, quando ele realmente se dedica a isso, com vontade, com desejo, com aquela energia de quem está fazendo algo que ama, isso não é só sobre dar prazer para você. Existe toda uma psicologia masculina envolvida nisso que revela exatamente como ele te vê, como ele te valoriza e principalmente se ele realmente está apaixonado por você ou não. E olha, antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo e está sentindo que finalmente alguém está falando a verdade sobre relacionamentos, sobre homens, sobre sexualidade feminina sem rodeios, sem hipocrisia, eu quero que você se inscreva nesse canal agora, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim, diretos, sem frescura, para que você possa realmente entender o que se passa na cabeça dos homens e principalmente para que você recupere o seu poder como mulher. E deixa um comentário aqui embaixo me contando. Você já parou para pensar por que que alguns homens adoram fazer isso e outros nem se importam? Porque eu te garanto, a resposta vai te surpreender e vai mudar
completamente a forma como você se relaciona com os homens daqui para frente. Você sabe o que acontece quando você ignora essa parte da sexualidade masculina? Quando você simplesmente acha que isso não é importante, que é nojento, que você não precisa disso, que você já passou da idade para essas coisas, eu vou te contar exatamente o que acontece. Ele começa a se distanciar, ele começa a procurar em outros lugares aquilo que ele não encontra em você. E não estou falando necessariamente de traição física, não. Estou falando de pornografia, de fantasias com outras mulheres, de conversas inadequadas com colegas de trabalho, de olhares para outras mulheres na rua, porque quando um homem não se sente completamente aceito, completamente desejado, completamente livre para expressar a sexualidade dele com você, ele vai procurar isso em outro lugar. E aí você fica se perguntando por que que ele está distante, por que que ele não te procura mais, por que que ele prefere ficar no celular do que ir para a cama com você. E a resposta, minha querida, está bem na sua frente. Mas você tem medo de encarar, porque veja bem, quando um homem beija você lá embaixo, ele está fazendo muito mais do que apenas te dar prazer. Ele está se submetendo a você. Ele está te colocando num pedestal. Ele está dizendo, através desse ato, que você é especial, que você é única, que ele te deseja de uma forma profunda e primitiva. Porque, diferente do que muitas mulheres pensam, os homens não fazem isso com qualquer uma. Eles fazem isso com mulher que eles realmente desejam, com mulher que eles querem manter por perto, com mulher que eles veem como a parceira sexual ideal. E quando você rejeita isso, quando você se fecha para isso, quando você faz cara feia, quando você diz que não gosta, que não precisa, que prefere outra coisa, você está mandando uma mensagem muito clara para ele. Você não aceita a sexualidade dele por completo. E isso, minha filha, é o começo do fim. Porque os homens são muito simples nesse sentido. Eles precisam se sentir aceitos, precisam se sentir desejados, precisam se sentir livres para expressar a sexualidade deles sem julgamento. E quando eles não encontram isso em casa, quando eles não encontram isso com a parceira deles, eles vão procurar em outro lugar. E aí você pode estar pensando, mas Ana, isso é muito superficial. Um homem que me ama de verdade não vai me deixar por causa disso. E eu te digo, você está completamente enganada, porque não é sobre ele te deixar, é sobre ele se desconectar emocionalmente de você. É sobre ele começar a te ver apenas como a mãe dos filhos dele, como a administradora da casa, como a companheira de contas, mas não mais como a mulher que ele deseja, que ele quer devorar, que ele quer ter de todas as formas possíveis. E quando isso acontece, minha querida, você perdeu. Você perdeu o homem que você ama, mesmo que ele ainda esteja dormindo do seu lado todas as noites. E olha, eu sei que isso pode estar doendo em você agora. Eu sei que você pode estar pensando, mas Ana, eu já tentei, eu já me esforcei, eu já fiz de tudo. E mesmo assim, ele continua distante. E eu te pergunto, você realmente fez de tudo? Ou você fez aquilo que você acha que é certo, aquilo que te ensinaram que era suficiente, aquilo que você se sente confortável fazendo? Porque existe uma diferença enorme entre fazer o que é confortável e fazer o que realmente funciona. E se você quer reconquistar o desejo desse homem, se você quer que ele volte a te olhar com aquele brilho nos olhos, com aquela vontade de te ter, você vai precisar sair da sua zona de conforto, você vai precisar entender a psicologia por trás desse comportamento masculino. E, principalmente, você vai precisar se reconectar com a sua própria sexualidade, com o seu próprio prazer, com a sua própria sensualidade. Porque deixa eu te contar uma coisa que pode chocar ainda mais. Quando um homem beija você lá embaixo e você simplesmente fica lá, parada, tensa, pensando em mil coisas, preocupada se você está cheirosa, se você está bonita, se ele está gostando, se isso está demorando muito, você está matando
completamente o tesão dele. Porque os homens sentem a sua energia. Eles sentem quando você está presente, quando você está realmente curtindo aquele momento, e eles sentem quando você está distante, quando você está tensa, quando você só quer que aquilo acabe logo. E adivinha o que acontece quando ele sente que você não está curtindo? Ele para de fazer, ele perde o interesse. Ele começa a achar que você não gosta dele, que você não o deseja, que você está fazendo aquilo só por obrigação. E aí ele se fecha, ele se afasta. E vocês entram naquele ciclo vicioso de distanciamento que pode destruir completamente o relacionamento de vocês. E sabe o que é pior? Enquanto você está aí, insegura, travada, cheia de bloqueios, existem mulheres por aí que entenderam perfeitamente essa dinâmica. Mulheres que sabem exatamente como usar a sexualidade delas para criar uma conexão profunda com os homens. Mulheres que não têm vergonha do próprio corpo, que não têm medo do próprio prazer, que sabem exatamente o que os homens querem e dão isso para eles, sem frescura, sem drama, sem neura. E adivinha com quem o seu marido vai querer ficar? Com você, que está cheia de bloqueios, cheia de insegurança, cheia de desculpas, ou com aquela mulher que faz ele se sentir o máximo, que aceita completamente a sexualidade dele, que curte cada momento com ele, sem julgamento, sem cobrança, sem drama. E olha, eu não estou dizendo isso para te deixar mal, eu estou dizendo isso porque eu me importo com você. Porque eu vejo todos os dias na minha clínica mulheres maravilhosas perdendo os maridos delas, perdendo os relacionamentos delas, simplesmente porque elas não entendem essa dinâmica. Simplesmente porque elas foram criadas numa cultura que ensinou que sexo é sujo, que prazer feminino é pecado, que a gente tem que ser recatada. E aí elas chegam nos 50 anos e percebem que perderam completamente a conexão com os maridos delas. E aí elas vêm me perguntar: Ana, o que eu faço? Como eu reconquisto ele? Como eu faço ele voltar a me desejar? E eu digo, você precisa entender a psicologia masculina. Você precisa entender o que realmente excita um homem. Você precisa entender que sexo não é só sobre penetração, não é só sobre orgasmo, não é só sobre aqueles 5 minutos de ato sexual. Sexo é sobre conexão, é sobre entrega, é sobre vulnerabilidade, é sobre aceitar completamente o outro e se permitir ser completamente aceita. Agora, deixa eu te explicar exatamente o que se passa na cabeça de um homem quando ele beija você lá embaixo. Porque isso é fascinante do ponto de vista psicológico. Primeiro, você precisa entender que os homens são muito visuais. Eles se excitam com o que eles veem. E quando um homem está lá embaixo, ele está vendo você de um ângulo que é extremamente íntimo, extremamente vulnerável, ele está vendo o seu corpo de uma forma que ninguém mais vê. E isso, para ele, é extremamente excitante, porque ele sente que está tendo acesso a uma parte de você que é só dele, que é exclusiva, que é especial. E isso alimenta o ego masculino de uma forma que você nem imagina. Segundo, quando o homem faz isso, ele está no controle, ele está comandando o seu prazer, ele está vendo você se contorcer, gemer, suspirar, reagir ao toque dele, e isso faz ele se sentir poderoso, faz ele se sentir másculo, faz ele se sentir capaz. Porque os homens precisam se sentir competentes, precisam se sentir que estão fazendo um bom trabalho, que estão te satisfazendo. E quando você reage positivamente, quando você geme, quando você se entrega, quando você mostra para ele que está curtindo, você está alimentando a masculinidade dele de uma forma profunda. Você está dizendo para ele: você é homem suficiente para me satisfazer. Você é capaz. Você me faz sentir coisas que ninguém mais consegue. E isso, minha querida, é o que mantém um homem completamente viciado em você. Terceiro, e isso é muito importante, quando um homem
beija você lá embaixo, ele está se conectando com você de uma forma primitiva, instintiva. Por quê? O olfato e o paladar são sentidos extremamente poderosos que estão diretamente ligados às áreas do cérebro responsáveis pela memória e pela emoção. Então, quando ele está lá, sentindo o seu cheiro, o seu gosto, ele está criando uma memória sensorial extremamente forte de você, ele está literalmente gravando você no cérebro dele de uma forma que vai fazer com que ele lembre de você toda vez que sentir algo parecido, toda vez que pensar em sexo, toda vez que se excitar. E isso cria uma conexão química, biológica, que vai muito além do racional. É por isso que os homens ficam tão viciados em mulheres que permitem essa intimidade completa, essa entrega total. Quarto, existe um componente de submissão e dominação nisso, que é extremamente importante. Quando um homem está de joelhos na sua frente, beijando você lá embaixo, ele está numa posição de submissão física, mas ao mesmo tempo ele está no controle do seu prazer. Então existe uma dinâmica de poder muito interessante acontecendo ali. Ele está se submetendo a você fisicamente, mas te dominando emocionalmente. E essa troca de poder é extremamente excitante para ambos. Porque você está no comando, você está sendo servida, você está sendo adorada. Mas, ao mesmo tempo, você está vulnerável, você está entregue, você está permitindo que ele te dê prazer. E essa dança de poder e vulnerabilidade é o que cria aquela química sexual explosiva que faz um casal se manter apaixonado por décadas. E olha, eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que é a mais pura verdade. Os homens comparam. Eles comparam você com as ex-namoradas deles, com as ex-esposas, com as mulheres que eles já ficaram. E uma das coisas que eles mais comparam é exatamente isso. Como cada mulher reagia a essa intimidade, como cada mulher se entregava, como cada mulher curtia. E se você é aquela mulher que faz cara feia, que empurra a cabeça dele, que diz que não gosta, que prefere outra coisa, você está perdendo pontos. Você está sendo comparada com completamente que gemiam, que pediam mais, que mostravam o quanto estavam curtindo. E adivinha quem ele vai lembrar com mais carinho? Adivinha com quem ele vai fantasiar quando estiver sozinho? Adivinha quem ele vai procurar quando o relacionamento de vocês estiver em crise? E aí você pode estar pensando, mas Ana, isso é muito injusto, eu não tenho que competir com as ex dele. Ele tem que me amar do jeito que eu sou. E olha, eu concordo com você em parte, ele tem que te amar do jeito que você é. Mas, minha filha, relacionamento não é só sobre amor. Relacionamento é sobre atração, é sobre desejo, é sobre química. E se você não alimenta essa atração, se você não cuida desse desejo, se você não mantém essa química viva, o amor sozinho não vai segurar ele. Porque o amor pode continuar existindo, mas o desejo vai morrer. E quando o desejo morre, o relacionamento vira uma amizade, vira uma parceria de negócios, vira uma conveniência, e aí vocês vão estar juntos, mas completamente desconectados. Dormindo na mesma cama, mas a quilômetros de distância emocionalmente. E sabe o que é mais triste? É ver mulheres incríveis, mulheres maravilhosas, mulheres que têm tanto a oferecer, perdendo os homens delas simplesmente porque elas têm vergonha do próprio corpo, vergonha do próprio prazer, vergonha da própria sexualidade. Mulheres que foram criadas acreditando que sexo é sujo, que prazer feminino é pecado, que a gente tem que ser recatada, comportada, certinha, e aí elas chegam nos 40, 50 anos e percebem que estão completamente travadas sexualmente. E aí elas me procuram desesperadas, querendo uma solução mágica, querendo que eu dê uma pílula que vai fazer o marido delas voltar a desejá-las. E eu digo, minha filha,
Não existe pílula. O que existe é trabalho interno. O que existe é você se reconectar com a sua feminilidade, com a sua sexualidade, com a sua sexualidade. O que existe é você se permitir sentir prazer sem culpa, sem vergonha, sem medo. Porque deixa eu te contar uma coisa: você é uma mulher incrível. Você é valiosa, você é desejável, você é sexy, independentemente da sua idade, independentemente do seu corpo, independentemente do que você acha de você mesma. Mas se você não acredita nisso, se você não se sente assim, ninguém vai acreditar por você. Nenhum homem vai te fazer sentir desejável se você não se sente desejável. Nenhum homem vai te fazer sentir sexy se você não se sente sexy, porque a energia que você emana é a energia que você atrai. Se você se sente insegura, travada, envergonhada do próprio corpo, é isso que você vai transmitir. E os homens sentem isso. Eles sentem quando você está confortável na própria pele, quando você está confiante, quando você está se permitindo sentir prazer sem culpa. E olha, eu vou te contar uma história real que aconteceu na minha clínica há alguns meses. Chegou uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia. 52 anos, casada há 25 anos, 2 filhos já adultos. Ela chegou no meu consultório completamente desesperada, chorando, me dizendo que tinha descoberto que o marido estava tendo um caso com uma colega de trabalho. E ela não entendia por quê. Ela dizia: Ana, eu sempre fui uma boa esposa. Eu cuidei da casa, dos filhos, da carreira dele. Eu sempre estive ali. Por que ele fez isso comigo? E aí eu comecei a fazer as perguntas que eu sempre faço. Me conta como anda a intimidade de vocês. Com que frequência vocês transam? Como são esses momentos? Vocês conversam sobre sexo? Vocês exploram fantasias? Vocês experimentam coisas novas? Ela disse que eles transavam uma vez por mês, sempre da mesma forma, sempre no escuro, sempre rapidinho, sempre sem muito envolvimento emocional. Ela disse que achava sexo uma obrigação, algo que ela tinha que fazer para manter o casamento, mas que não sentia prazer, não curtia, só queria que acabasse logo. E aí eu perguntei: e ele já tentou fazer sexo oral em você? E ela ficou vermelha, desviou o olhar e disse: Ah, Ana, isso eu não deixo. Eu acho nojento. Eu acho que isso é coisa de filme pornô. Eu não me sinto confortável com isso. E aí eu expliquei para ela exatamente o que eu estou explicando para você agora. Eu expliquei que quando ela rejeitava essa intimidade, ela estava rejeitando uma parte fundamental da sexualidade dele. Ela estava dizendo para ele que ele não era bem-vindo naquela parte dela, que ela não confiava nele o suficiente para se entregar completamente, que ela tinha vergonha, que ela achava aquilo errado. E isso, ao longo dos anos, foi criando uma distância emocional enorme entre eles. Ele foi se sentindo rejeitado, inadequado, indesejado. E quando apareceu uma mulher no trabalho que flertava com ele, que ria das piadas dele, que fazia ele se sentir desejado novamente, ele caiu na tentação. E olha, eu não estou justificando a traição. Traição é errado, ponto final. Mas eu estou te explicando a dinâmica psicológica por trás disso. Porque os homens não traem só porque são safados, porque são infiéis por natureza, porque não prestam. Os homens traem porque eles não estão tendo as necessidades emocionais e sexuais deles supridas em casa. E quando eles encontram alguém que supre essas necessidades, eles se sentem tentados. E muitos deles caem nessa tentação. E aí você pode estar pensando: mas Ana, então a culpa é da mulher quando o homem trai? Não, minha filha, não é isso que eu estou dizendo. A responsabilidade da traição
é sempre de quem trai, mas o que eu estou dizendo é que você tem poder sobre o seu relacionamento. Você tem poder sobre a conexão que você cria com o seu parceiro. Você tem poder sobre o quanto ele vai se sentir desejado, aceito, satisfeito ao seu lado. E se você usa esse poder, se você entende essa dinâmica, você reduz drasticamente as chances dele procurar em outro lugar aquilo que ele deveria encontrar em você. E voltando à história da Márcia, sabe o que aconteceu? Ela decidiu trabalhar isso. Ela decidiu se reconectar com a própria sexualidade. Ela começou a fazer terapia sexual, começou a ler sobre o assunto, começou a se tocar, a se conhecer, a se permitir sentir prazer sem culpa. E aos poucos, ela foi se abrindo para novas experiências com o marido. Ela conversou com ele, pediu desculpas por ter sido tão fechada durante tantos anos e propôs um recomeço. E sabe o que aconteceu? O casamento deles hoje está melhor do que nunca. Ele terminou o caso, voltou para casa e eles estão vivendo uma segunda lua de mel. Porque ela entendeu que para ter um homem completamente apaixonado e fiel, ela precisava se conectar com ele de forma completa, sem reservas, sem vergonha, sem medo. E olha, eu sei que muitas de vocês podem estar pensando, mas Ana, eu já passei da idade para essas coisas. Eu já tenho 50, 55, 60 anos. Eu não tenho mais o corpo que eu tinha aos 20. Eu tenho celulite, estrias, flacidez. Como eu vou me sentir sexy assim? Eu te digo, minha filha, sensualidade não tem nada a ver com idade. Sensualidade não tem nada a ver com o corpo perfeito. Sensualidade tem a ver com atitude, com confiança, com a energia que você emana. Eu conheço mulheres de 60 anos que são infinitamente mais sexy do que meninas de 20. Porque elas se conhecem, elas sabem o que querem, elas não têm vergonha do próprio corpo, elas não têm medo do próprio prazer. E sabe por quê? Porque elas entenderam que o maior órgão sexual do corpo humano é o cérebro. É a sua mente que determina o quanto você é sexy, o quanto você é desejável, o quanto você é atraente. Se você se sente sexy, você é sexy. Se você se sente desejável, você é desejável. Independentemente da sua idade, independentemente do seu corpo, independentemente do que a sociedade diz que você deveria ser. E outra coisa que eu preciso te dizer, os homens não ligam tanto para essas imperfeições quanto você imagina. Sabe que os homens realmente acham sexy? Uma mulher que está confortável na própria pele. Uma mulher que se entrega ao momento sem ficar pensando em como ela está parecendo. Uma mulher que geme, que se contorce, que mostra que está curtindo, que está presente naquele momento. Isso é infinitamente mais sexy do que um corpo perfeito de uma mulher que está tensa, travada, pensando em mil coisas. Porque, deixa eu te contar um segredo, quando um homem está lá embaixo beijando você, ele não está pensando na sua celulite. Ele não está pensando nas suas estrias. Ele não está pensando na sua barriguinha. Ele está pensando em como você está reagindo, em como você está gemendo, em como você está se entregando. Ele está pensando em como ele está te dando prazer, em como ele está te fazendo se sentir bem. E se você está presente naquele momento, se você está curtindo, se você está se permitindo sentir prazer, isso é tudo o que ele precisa para se sentir completamente satisfeito e completamente viciado em você. Agora deixa eu te dar algumas dicas práticas de como você pode trabalhar isso em você mesmo e no seu relacionamento. Porque não adianta nada eu ficar aqui te explicando a teoria se você não souber como aplicar isso na prática, certo? Então presta atenção, porque isso aqui pode literalmente salvar o seu relacionamento. Primeira coisa, você precisa se reconectar com o seu próprio corpo. Você precisa olhar para você mesma no espelho nua e se aceitar. Sim, eu sei que isso é difícil. Eu sei que a gente foi criada para odiar
o próprio corpo, para achar defeito em tudo. Mas, minha filha, esse corpo que você tem é o único que você vai ter nessa vida. E ele é lindo do jeito que é. Ele te carregou até aqui, ele te permitiu viver todas as experiências que você viveu, ele te deu filhos se você teve, ele te permitiu sentir prazer, sentir dor, sentir amor. Então você precisa honrar esse corpo. Você precisa olhar para ele com gratidão, com amor, com aceitação. E como você faz isso? Você começa aos poucos. Você começa olhando para o seu corpo no espelho todos os dias e dizendo uma coisa que você gosta nele. Pode ser qualquer coisa. Seus olhos, seu sorriso, seus seios, suas pernas, seja lá o que for. Você foca no que você gosta, não no que você não gosta. E aos poucos, você vai reprogramando a sua mente para ver beleza em você mesma, para ver sensualidade em você mesma, para ver valor em você mesma. Segunda coisa, você precisa se tocar. Sim, eu estou falando de masturbação. E eu sei que muitas de vocês vão ficar chocadas com isso, vão achar que isso é pecado, que isso é errado, que mulher de bem não faz isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Como você vai ensinar um homem a te dar prazer se você mesma não sabe o que te dá prazer? Como você vai mostrar para ele o que você gosta se você mesma nunca explorou o seu próprio corpo? A masturbação não é sobre substituir o parceiro. É sobre você se conhecer, sobre você descobrir o que te excita, o que te dá prazer, o que te faz gozar. E quando você sabe isso, você consegue comunicar isso para o seu parceiro. Você consegue guiar ele, ensinar ele, mostrar para ele exatamente como te tocar, como te beijar, como te dar prazer. Terceira coisa, você precisa conversar com o seu parceiro sobre sexo. E eu não estou falando de uma conversa séria, formal, tipo reunião de trabalho. Eu estou falando de uma conversa gostosa, íntima, onde vocês compartilham fantasias, desejos, onde vocês falam sobre o que gostam, o que não gostam, o que gostariam de experimentar. Porque a maioria dos casais nunca conversa sobre isso. Eles transam no automático, sempre da mesma forma, sem nunca explorar, sem nunca experimentar coisas novas. E aí o sexo vira uma obrigação, vira algo chato, vira algo que ninguém quer fazer. Mas quando vocês conversam abertamente sobre sexo, quando vocês compartilham fantasias, quando vocês experimentam coisas novas juntos, vocês criam uma cumplicidade, uma intimidade, uma conexão que vai muito além do físico. Vocês se tornam melhores amigos, melhores amantes, melhores parceiros, e isso mantém a chama acesa por décadas. Quarta coisa, você precisa se permitir receber prazer sem culpa. E isso é fundamental, porque muitas mulheres, quando o parceiro está lá embaixo beijando elas, ficam pensando: será que eu estou demorando muito? Será que ele está gostando? Será que eu estou cheirosa? Será que eu deveria ter feito a depilação diferente? E aí elas ficam completamente fora do momento, completamente desconectadas do próprio prazer. E isso mata o tesão dele também. Porque ele sente que você não está curtindo, que você não está presente. Então você precisa aprender a desligar a mente e ligar o corpo. Você precisa se permitir estar presente naquele momento. Sentir cada toque, cada beijo, cada sensação. Você precisa gemer quando estiver gostoso. Você precisa guiar a mão dele ou a boca dele para o lugar certo. Você precisa mostrar para ele que você está curtindo. Porque quanto mais você se entrega, quanto mais você curte, mais ele vai querer fazer isso de novo. Mais ele vai se sentir competente, mais ele vai se sentir viciado em você. Quinta coisa, você precisa cuidar da sua higiene íntima, mas sem neura. Olha, é claro que você precisa estar limpa, cheirosa, bem cuidada. Mas isso não significa que você precisa ser perfeita. Você não precisa ter uma depilação de revista, você não precisa perfumes especiais, você não precisa fazer procedimentos estéticos lá embaixo. O que você precisa é ter uma higiene básica, tomar banho, se cuidar e pronto.
O resto é neura da sua cabeça. Porque o cheiro natural de uma mulher é extremamente excitante para um homem. É feromônio puro, é química, é biologia. Então, para de ter vergonha do seu corpo, para de achar que você precisa ser perfeita, você só precisa ser você mesma, limpa e bem cuidada. Sexta coisa, você precisa entender que isso é uma via de mão dupla. E se você quer que ele te dê prazer, você também precisa dar prazer para ele. E eu não estou falando de fazer as coisas por obrigação, não. Eu estou falando de você realmente curtir, dar prazer para ele, de você se envolver nisso com vontade, com desejo, com tesão. Porque os homens sentem quando você está fazendo algo só para agradar, só por obrigação. E isso não excita eles. O que excita eles é quando você está fazendo aquilo porque você quer, porque você gosta, porque você sente tesão em ver eles sentindo prazer. Sétima coisa, você precisa variar. Não deixa o sexo virar rotina, não deixa virar sempre a mesma coisa, sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma. Experimenta coisas novas. Muda de ambiente. Trança em lugares diferentes da casa. Usa lingeries diferentes. Propõe brincadeiras novas. Assiste um filme erótico juntos. Lê um livro erótico e compartilha com ele. Compra brinquedos sexuais e experimenta juntos. Porque a novidade é o que mantém o tesão vivo. A novidade é o que mantém a curiosidade, o desejo, a vontade de estar junto. Oitava coisa, você precisa trabalhar a sua autoestima fora do quarto também. Porque sensualidade não é algo que você liga e desliga. Sensualidade é uma energia que você carrega o tempo todo. Então você precisa se cuidar, se arrumar, se sentir bonita, se sentir desejável no dia a dia. Não precisa estar sempre maquiada, sempre de salto alto, sempre arrumada, mas você precisa se olhar no espelho e gostar do que você vê. Você precisa se sentir bem na própria pele. E isso vem de dentro. Isso vem de você se valorizar, se respeitar, se amar. Nona coisa, você precisa entender que sexo não é só sobre orgasmo. Sexo é sobre conexão, é sobre intimidade, é sobre vulnerabilidade. Então, para de focar tanto em gozar, em ter orgasmo, em chegar lá, foca em curtir o processo, em sentir cada momento, em se conectar com o seu parceiro, porque às vezes os melhores momentos sexuais não são aqueles onde você teve o orgasmo mais intenso, são aqueles onde você se sentiu mais conectada, mais amada, mais desejada. Décima coisa, você precisa ser paciente com você mesma. Se você passou anos, décadas, até travada sexualmente, cheia de bloqueios, cheia de vergonha, você não vai mudar isso da noite para o dia. Isso é um processo, isso é um trabalho interno que leva tempo. Então seja gentil com você mesma. Não se cobre perfeição. Não se compare com outras mulheres. Não ache que você precisa ser uma deusa do sexo. Você só precisa ser você mesma, se permitindo crescer, se permitindo aprender, se permitindo evoluir. E olha, eu vou te contar mais uma coisa que é muito importante. Quando um homem beija você lá embaixo, ele não está fazendo isso só por você. Ele está fazendo isso por ele também. Porque dar prazer para a mulher que ele ama é extremamente prazeroso para ele. Ver você se contorcendo, gemendo, gozando por causa dele alimenta o ego masculino de uma forma que você nem imagina. Então, quando você permite isso, quando você se entrega a isso, você não está fazendo um favor para ele. Você está permitindo que vocês dois tenham uma experiência prazerosa, uma experiência de conexão profunda. E tem outra coisa, os homens são muito competitivos por natureza. Eles querem ser os melhores em tudo que eles fazem. E isso inclui sexo. Então, quando você mostra para ele que ele está te dando prazer, que ele está fazendo um bom trabalho, que ele é bom de cama, você está
alimentando essa necessidade de competência dele. E isso faz com que ele queira fazer cada vez melhor, cada vez mais intenso, porque ele quer ser o melhor que você já teve. Ele quer que você nunca esqueça dele. Ele quer que você seja completamente viciada nele. E sabe o que é mais interessante? Quando você se permite receber prazer sem culpa, quando você se entrega completamente, quando você mostra para ele o quanto você está curtindo, você cria uma memória emocional tão forte nele que ele vai associar você com prazer, com satisfação, com felicidade. E isso é extremamente poderoso, porque toda vez que ele pensar em sexo, ele vai pensar em você. Toda vez que ele se excitar, ele vai lembrar de você. Toda vez que ele tiver uma fantasia sexual, você vai estar nela. E isso faz com que ele não tenha interesse em outras mulheres, porque nenhuma outra mulher vai conseguir se comparar com a conexão que vocês têm. Agora, deixa eu te falar sobre uma coisa que muitas mulheres não sabem. Existe uma diferença enorme entre um homem que faz sexo oral em você porque ele acha que é obrigação e um homem que faz isso porque ele realmente quer, porque ele realmente adora. E como você sabe a diferença? Pela entrega dele. Quando um homem realmente adora fazer isso, ele se entrega completamente. Ele não fica com pressa, ele não fica olhando para o relógio, ele não fica pensando em outras coisas. Ele está completamente presente naquele momento, curtindo cada segundo, explorando você, descobrindo o que você gosta, prestando atenção nas suas reações. E sabe como você faz um homem adorar fazer isso em você? Você reage. Você geme, você se contorce, você puxa o cabelo dele, você guia ele para o lugar certo, você diz o que você está sentindo. Porque os homens adoram feedback, eles adoram saber que estão fazendo um bom trabalho. E quando você dá esse feedback para ele, quando você mostra o quanto você está curtindo, ele vai querer fazer isso cada vez mais, porque ele vai associar aquilo com competência, com masculinidade, com poder. E tem outra coisa muito importante. Você precisa entender que cada homem é diferente. Alguns homens adoram fazer isso, fazem sem você nem pedir, fazem com vontade, com desejo. Outros homens precisam ser encorajados, precisam sentir que você quer, que você gosta, que você aprecia. E outros homens simplesmente não gostam, não se sentem confortáveis, não curtem, e tudo bem. Você não pode forçar ninguém a fazer nada que não quer. Mas o que você pode fazer é conversar abertamente sobre isso, entender por que ele não gosta, trabalhar isso junto com ele, porque às vezes o homem não gosta de fazer isso porque ele teve uma experiência ruim no passado, porque ele teve uma parceira que tinha uma higiene ruim, porque ele teve uma parceira que ficava tensa e não curtia, e aí ele associou aquilo com algo negativo. Mas quando você conversa com ele, quando você mostra para ele que com você é diferente, que você se cuida, que você curte, que você quer, ele pode mudar de ideia. Ele pode se abrir para experimentar de novo. E olha, eu vou te contar uma coisa que pode surpreender. Muitos homens não fazem isso nas parceiras deles porque eles têm medo de ser rejeitados. Eles têm medo de você achar nojento, de você fazer cara feia, de você empurrar a cabeça deles. Então eles simplesmente não tentam. Eles ficam na zona de conforto, fazendo apenas aquilo que sabem que você aceita. E aí o sexo de vocês vira uma coisa mecânica, sem paixão, sem desejo, sem conexão. Mas quando você toma a iniciativa, quando você mostra para ele que você quer, que você está aberta a isso, que você não vai julgá-lo, você abre um mundo de possibilidades. Você permite que ele explore você de formas que ele nunca explorou antes. Você permite que vocês criem uma intimidade muito maior, muito mais profunda, e isso transforma completamente o relacionamento de vocês. E sabe o que é mais legal?
Quando vocês têm essa intimidade sexual profunda, isso se reflete em todas as outras áreas do relacionamento. Vocês ficam mais conectados emocionalmente, vocês ficam mais carinhosos um com o outro, vocês ficam mais pacientes, mais compreensivos, mais parceiros, porque o sexo libera hormônios como ocitocina e endorfina, que são os hormônios do amor e da felicidade. Então, quanto mais vocês transam, quanto mais vocês se conectam sexualmente, mais felizes vocês ficam juntos. E olha, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. Você não pode usar o sexo como moeda de troca. Você não pode usar o sexo para manipular ele, para conseguir o que você quer, para punir ele quando ele faz algo errado. Porque isso destrói completamente a intimidade de vocês. Isso faz com que ele se sinta usado, manipulado, controlado. E nenhum homem gosta disso. Nenhum homem quer ficar com uma mulher que usa o sexo como ferramenta de controle. O sexo precisa ser algo espontâneo, algo natural, algo que vocês fazem porque querem, porque sentem, desejam um pelo outro, porque querem se conectar. E quando é assim, quando é verdadeiro, quando é genuíno, o sexo se torna algo mágico. Algo que une vocês de uma forma que nada mais consegue. Agora, deixa eu te falar sobre uma coisa que pode estar acontecendo no seu relacionamento agora mesmo e você nem percebeu. Se o seu parceiro parou de te procurar sexualmente, se ele está distante, se ele não demonstra mais desejo por você, pode ser que ele esteja se sentindo rejeitado. Pode ser que ele tenha tentado se aproximar de você de várias formas e você, sem perceber, o rejeitou. Você fez cara feia, você disse que estava cansada, você empurrou a mão dele, você disse que não estava com vontade e depois de várias rejeições, ele simplesmente desistiu. Ele simplesmente parou de tentar. Porque nenhum homem gosta de se sentir rejeitado pela mulher que ele ama. E aí você fica pensando que ele perdeu o interesse em você, que ele não te acha mais atraente, que ele talvez esteja interessado em outra pessoa. Mas, na verdade, ele só está se protegendo. Ele está evitando a dor da rejeição. Porque para um homem, ser rejeitado sexualmente pela parceira é uma das piores coisas que pode acontecer. Isso ataca diretamente a masculinidade dele, a autoestima dele, o valor dele como homem. Então, se você percebeu que isso está acontecendo no seu relacionamento, você precisa tomar a iniciativa. Você precisa mostrar para ele que você o deseja, que você o quer, que você sente tesão por ele. Você precisa se aproximar dele, tocar nele, beijá-lo, mostrar para ele que você está disponível, que você quer se conectar com ele. E aos poucos, você vai reconstruindo essa ponte que foi quebrada. Você vai mostrando para ele que é seguro se aproximar de você de novo, que você não vai rejeitá-lo, que você quer ele tanto quanto ele quer você. E olha, isso não é sobre você se rebaixar, não é sobre você fazer algo que você não quer, é sobre você reconhecer que relacionamento é sobre dar e receber. É sobre você, às vezes, sair da sua zona de conforto pelo bem do relacionamento. É sobre você entender que as necessidades dele são tão importantes quanto as suas. E se você quer um relacionamento feliz, saudável, duradouro, você precisa cuidar dessas necessidades. E tem outra coisa que eu preciso te dizer. Os homens não são complicados. Eles são muito mais simples do que a gente imagina. Eles querem se sentir desejados, respeitados e admirados. É isso. Quando você faz um homem se sentir assim, quando você mostra para ele que você o deseja, que você o admira, ele vai fazer qualquer coisa por você. Ele vai te tratar como uma rainha. Ele vai te proteger, te cuidar, te valorizar, porque os homens são provedores e protetores por natureza. Eles querem cuidar da mulher que eles amam,
mas eles precisam sentir que são valorizados, que são desejados, que são importantes. E quando você entende isso, quando você para de complicar, quando você para de criar drama, quando você simplesmente se conecta com ele de forma genuína, tudo fica mais fácil. O relacionamento flui, o amor cresce, a paixão se mantém viva, porque vocês estão trabalhando juntos como uma equipe, como parceiros, como amantes. Agora deixa eu te falar sobre algo que é muito importante e que muitas mulheres ignoram: a comunicação não verbal no sexo. Porque você pode dizer 1000 palavras, mas se o seu corpo está dizendo outra coisa, é o seu corpo que ele vai acreditar. Então, se você está dizendo que está curtindo, mas você está tensa, com o corpo rígido, sem gemer, sem reagir, ele vai sentir que você não está curtindo, e isso vai fazer com que ele perca o interesse, perca o tesão, perca a vontade. Então, você precisa aprender a usar o seu corpo para comunicar prazer. Você precisa relaxar, se entregar, se permitir sentir. Você precisa gemer quando estiver gostoso. Você precisa se contorcer. Você precisa tocar nele, puxar ele para perto, mostrar com o corpo que você está curtindo cada segundo. Porque essa comunicação não verbal é muito mais poderosa do que qualquer palavra que você possa dizer. E tem outra coisa: você precisa aprender a pedir o que você quer. Porque os homens não são adivinhos. Eles não sabem automaticamente o que te dá prazer, o que você gosta, o que você quer. Você precisa ensinar ele. E isso não é algo ruim, não é algo que deveria te envergonhar. É algo natural, algo saudável, algo que todos os casais deveriam fazer. Então, da próxima vez que vocês estiverem transando, guia a mão dele, guia a boca dele, diz para ele o que você quer. Diz mais devagar, mais rápido, ali, continua ali. Isso assim mesmo, porque quando você faz isso, você está ensinando ele a te dar prazer. E os homens adoram aprender, eles adoram melhorar, eles adoram se tornar melhores amantes. Então, dá esse presente para ele. Ensina ele a te dar prazer da forma que você gosta. E olha, eu vou te contar um segredo. Os melhores amantes não são aqueles que nasceram sabendo tudo. São aqueles que estão dispostos a aprender, que prestam atenção nas reações da parceira, que perguntam, que experimentam, que se dedicam a descobrir o que funciona. E quando você tem um parceiro assim, quando você tem um homem que realmente se importa com o seu prazer, você tem um tesouro, porque isso é raro, isso é valioso, isso é algo que você deve valorizar e cultivar. E sabe como você cultiva isso? Você reconhece quando ele faz algo bom. Você agradece, você elogia, você mostra o quanto você apreciou, porque os homens precisam de reconhecimento. Eles precisam saber que estão fazendo um bom trabalho. E quando você dá esse reconhecimento para ele, quando você mostra o quanto você gostou, ele vai querer fazer de novo. Ele vai querer fazer cada vez melhor, porque ele quer te ver feliz, ele quer te ver satisfeita, ele quer ser o homem que te faz sentir coisas incríveis. Agora, deixa eu te falar sobre uma armadilha que muitas mulheres caem: a comparação. Você começa a se comparar com outras mulheres, com as atrizes de filmes, com as modelos de revista, com as ex-namoradas dele. E aí você se sente inadequada, você se sente inferior. Você se sente que não é boa o suficiente. E isso destrói completamente a sua autoestima, a sua confiança, a sua sensualidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você é única. Você tem algo que nenhuma outra mulher tem. Você tem a sua história, a sua personalidade, o seu jeito, a sua energia. E isso é o que te torna especial, isso é o que te torna desejável. Então, para de se comparar, para de achar que você precisa ser igual a outras mulheres, você só precisa ser você mesma, na sua melhor versão. E sabe qual é a sua melhor versão? É aquela onde você está confiante,
onde você está confortável na própria pele, onde você não tem medo de ser quem você é, porque confiança é sexy, confiança é atraente. Confiança é magnética. E quando você tem confiança, quando você se valoriza, quando você se respeita, os homens sentem isso. E eles são atraídos por isso como abelhas são atraídos pelo mel. E olha, eu vou te dar uma dica de ouro. Se você quer aumentar sua confiança sexual, comece a cuidar de você. E eu não estou falando só de academia e dieta, não. Eu estou falando de você se cuidar de forma integral. Cuida da sua mente, lendo, estudando, se desenvolvendo. Cuida das suas emoções, fazendo terapia, se necessário, trabalhando suas questões internas. Cuida do seu corpo, se exercitando, se alimentando bem, descansando. Cuida da sua aparência, se arrumando, usando roupas que te fazem sentir bem, cuidando do seu cabelo, da sua pele, porque quando você se cuida, quando você se valoriza, você se sente melhor, e quando você se sente melhor, você irradia uma energia diferente, uma energia de mulher que se ama, que se respeita, que sabe o seu valor. E essa energia é irresistível. Essa energia faz com que os homens se aproximem de você, queiram estar perto de você, queiram te conquistar, porque você não está mais desesperada por atenção, você não está mais carente, você não está mais precisando de validação externa, você está completa em si mesma. E isso é extremamente atraente. Agora, deixa eu te falar sobre uma coisa que pode estar bloqueando a sua sexualidade e você nem percebeu. Traumas do passado. Muitas mulheres carregam traumas sexuais, seja de abuso, de relacionamentos tóxicos, de experiências ruins, de mensagens negativas que receberam na infância sobre sexo e sexualidade. E esses traumas criam bloqueios profundos que impedem você de se entregar completamente, de sentir prazer sem culpa, de se conectar sexualmente com seu parceiro. E se você percebe que tem esses bloqueios, se você percebe que tem dificuldade de se entregar, de sentir prazer, de curtir o sexo, eu te encorajo fortemente a procurar ajuda profissional. Faça terapia, trabalhe essas questões, cure esses traumas, porque você merece ter uma vida sexual plena, saudável, prazerosa. Você merece se sentir livre para expressar a sua sexualidade sem culpa, sem vergonha, sem medo. E olha, curar esses traumas não é fácil. É um processo doloroso. É um processo que leva tempo. Mas é um dos investimentos mais importantes que você pode fazer em você mesma. Porque quando você se cura, quando você se liberta desses bloqueios, você se torna uma mulher completamente diferente. Você se torna uma mulher empoderada, confiante, sensual, livre. E isso transforma não só a sua vida sexual, mas a sua vida como um todo. Agora, deixa eu te dar mais algumas dicas práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo no seu relacionamento. Primeira coisa, surpreenda ele. Manda uma mensagem sexy durante o dia, dizendo o que você quer fazer com ele quando ele chegar em casa. Ou espera ele de lingerie. Ou propõe transar num lugar diferente da casa. Ou sugere assistir um filme erótico juntos. Porque a surpresa, a novidade, o inesperado, isso tudo alimenta o desejo, alimenta a paixão, alimenta o tesão. Segunda coisa, cuida do ambiente, porque o ambiente influencia muito no clima sexual. Então arruma o quarto, deixa ele cheiroso, acende umas velas, coloca uma música gostosa, cria uma atmosfera romântica e sensual. Porque quando o ambiente está propício, quando está gostoso, vocês se sentem mais relaxados, mais à vontade, mais dispostos a se entregar. Terceira coisa, desliga o celular, porque não tem nada que mate mais o clima
do que um celular tocando, uma notificação chegando, você ou ele parando para olhar uma mensagem. Então, quando vocês estiverem juntos, principalmente nos momentos íntimos, desliguem os celulares. Estejam presentes um para o outro. Deem atenção total um para o outro. Porque esses momentos são preciosos, são raros, são importantes. E vocês merecem vivê-los plenamente. Quarta coisa, não tenha pressa, porque o sexo não é uma corrida. Não é sobre chegar ao orgasmo o mais rápido possível. É sobre curtir o processo, sobre sentir cada momento, sobre explorar um ao outro. Então, desacelera. Faz mais preliminares, beija mais, explora o corpo dele. Deixa ele explorar o seu corpo. Porque quanto mais vocês desaceleram, mais intenso fica, mais prazeroso fica, mais conectados vocês ficam. Quinta coisa, experimente coisas novas, mas respeite os seus limites. Você não precisa fazer nada que te deixe desconfortável, nada que vá contra os seus valores, nada que você realmente não queira, mas esteja aberta a experimentar coisas novas dentro do que te deixa confortável. Porque a novidade é o que mantém o tesão vivo. E quando vocês experimentam coisas novas juntos, vocês criam memórias, criam cumplicidade, criam uma intimidade ainda maior. E olha, eu vou te contar uma última coisa que é muito importante. O sexo não resolve todos os problemas de um relacionamento. Vocês têm problemas de comunicação, problemas de confiança, problemas de respeito. O sexo não vai resolver isso. O sexo é apenas uma parte do relacionamento. É uma parte importante, é uma parte fundamental, mas é apenas uma parte. Então, se vocês têm problemas mais profundos, vocês precisam trabalhar esses problemas. Vocês precisam conversar. Vocês precisam se entender, vocês precisam buscar ajuda profissional se necessário. Mas o que eu posso te garantir é que quando vocês têm uma conexão sexual saudável, quando vocês se conectam intimamente, quando vocês se entregam um ao outro sem reservas, isso fortalece o relacionamento de vocês. Isso cria uma base sólida para vocês enfrentarem os desafios juntos. Isso cria uma cumplicidade que faz vocês se sentirem uma equipe, um time, parceiros de verdade. E é isso que eu quero para você, minha querida. Eu quero que você tenha um relacionamento onde você se sinta desejada, onde você se sinta valorizada, onde você se sinta amada. Um relacionamento onde você possa ser completamente você mesma, sem máscaras, sem fingimentos, sem medo. Um relacionamento onde o sexo seja algo gostoso, algo prazeroso, algo que une vocês ao invés de afastar. E para ter isso, você precisa começar por você. Você precisa se reconectar com a sua feminilidade, com a sua sensualidade, com a sua sexualidade. Você precisa se curar dos traumas do passado, se liberar dos bloqueios, se permitir sentir prazer sem culpa. Você precisa se valorizar, se respeitar, se amar, porque quando você faz isso, quando você se torna essa mulher empoderada, confiante, sensual, você atrai para a sua vida exatamente o tipo de relacionamento que você merece. Então eu te convido a começar hoje mesmo. Olha para você no espelho e diz: eu sou uma mulher valiosa, eu sou desejável, eu mereço prazer, eu mereço amor, eu mereço respeito. E acredita nisso, porque é verdade. Você é tudo isso e muito mais. E quanto mais você acredita nisso, mais você atrai isso para a sua vida. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de mulheres passando pela mesma coisa que você, sentindo as mesmas inseguranças, tendo as mesmas dúvidas. E quando a gente se une, quando a gente compartilha as experiências, quando a gente se apoia, a gente cresce juntas.
A gente se empodera juntas. Então deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo, o que você vai começar a aplicar no seu relacionamento, quais são as suas dúvidas, as suas inseguranças. Porque eu leio todos os comentários e eu adoro conversar com vocês, adoro saber o que vocês estão sentindo, o que vocês estão vivendo. E quem sabe o seu comentário não vira o próximo vídeo, não ajuda outras mulheres que estão passando pela mesma situação que você. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim diretos, sem frescura, falando sobre relacionamentos, sobre psicologia masculina, sobre sexualidade feminina, sobre tudo aquilo que realmente importa para você ter uma vida amorosa plena. Feliz, satisfatória e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, porque eu posto conteúdo novo toda semana. E olha, antes de terminar, eu quero te deixar com uma reflexão. Você sabia que a forma como um homem te toca, te beija, te faz amor, quando um homem realmente te ama, quando ele realmente te deseja, quando ele realmente te valoriza, ele te toca com reverência, com cuidado, com paixão. Ele não tem pressa. Ele quer explorar cada centímetro de você. Ele quer te dar prazer. Ele quer te fazer se sentir especial, única, desejada. E quando um homem beija você lá embaixo, com vontade, com desejo, com aquela entrega total, ele tá te dizendo sem palavras: você é minha. Você é especial. Você é a mulher que eu quero, porque esse é um ato de intimidade profunda, de vulnerabilidade, de entrega, e os homens não fazem isso com qualquer uma. Eles fazem isso com a mulher que realmente importa para eles. Então, se o seu parceiro faz isso com você, valoriza, reconhece, agradece, porque você tem um homem que realmente te deseja, que realmente te valoriza, que realmente te ama. E se ele não faz, se ele está distante, se ele não demonstra mais desejo por você, usa as dicas que eu te dei nesse vídeo. Reconecta com ele. Mostra para ele que você o deseja. Cria essa intimidade de novo, porque vocês merecem ter um relacionamento apaixonado, desejoso, conectado. E lembra sempre, você é uma mulher incrível, você é valiosa, você é desejável, você merece ser amada, respeitada, desejada. Não aceita menos do que isso. Não se contenta com migalhas. Não fica num relacionamento onde você não se sente valorizada, porque você merece o melhor. Você merece um homem que te veja como a mulher mais incrível do mundo. Um homem que te deseje todos os dias. Um homem que te faça se sentir a mulher mais sexy, mais sensual, mais especial do universo. E se você ainda não tem isso, trabalhe em você. Torna-se essa mulher empoderada, confiante, sensual. E aí você vai atrair exatamente o tipo de homem que você merece. Ou você vai transformar o relacionamento que você já tem. Porque quando você muda, quando você evolui, quando você se empodera, tudo ao seu redor muda também. Então é isso, minha querida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido, tenha te empoderado. Eu espero que você saia daqui se sentindo mais confiante, mais segura, mais preparada para ter o relacionamento que você merece. E lembra, eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar, para te guiar nessa jornada. Então, sempre que você precisar, volta aqui e assiste os vídeos, deixa seus comentários, tira suas dúvidas. E por hoje é isso. Um beijo enorme no seu coração. E lembra sempre, você é incrível,
Você é valiosa. Você é poderosa. Acredita nisso. Vive isso. E vê a sua vida se transformar completamente. Tchau, minha linda. Até o próximo vídeo.